Se você usa a internet, você conhece essa história. Fato: a lenda do fatídico adolescente que, sem conseguir segurar seus impulsos sexuais, simplesmente fodeu o próprio videogame, levando a uma das maiores pérolas de antigamente, numa época em que a internet era um ambiente bem diferente da chateação de hoje em dia. Porém, poucos se atentam a alguns detalhes que falaremos no vídeo de hoje, tentando saber cada vez mais sobre um pedaço de história que chegou até na gringa, quando, em 2022, o youtuber Yang fez um vídeo deste caso no seu popular quadro Tales from the Internet. De acordo com uma lista de curiosidades do site Drops de Jogos, o caso teria acontecido por volta de 2002, num tal de Fóruns BR Hypermart, que também é referenciado como fonte original da história na versão arquivada via Internet Archive. Porém, ao pesquisar sobre esse fórum no Google atualmente, somos apenas direcionados a resultados que copiaram a fonte da história do Leonan, além de uma outra menção de um post de 2004 do Fórum Adrenaline, onde podemos ver um outro fórum chamado G-Tradução, o que significa que provavelmente Hypermart era um serviço de hospedagem de sites, onde esses fóruns estavam hospedados. Seguindo esta linha, as versões mais antigas da história podem ser encontradas no fórum Darkside e no fórum de Tibia, datando respectivamente de 2005 e 2006, sendo que nas threads deste fórum já é possível ver gente chamando a história de Old. Dado ao fato de que Leonan cita na sua história que ligou para o suporte da Tectoy, e cruzando com informações de uma matéria da revista Vice, que comenta sobre como o Dreamcast permaneceu ativo no Brasil até por volta de 2004, sendo que ele também cita na história que seus pais pagaram R$750 no videogame, que também, segundo a matéria da Vice, teve um lançamento em R$950, podemos dizer que realmente a história parece ter acontecido por volta desta época, entre os anos de 2001 e 2002, com o fato acontecendo menos de 1 a 2 anos da compra do Dreamcast. Novamente, o Leonan cita que o videogame ainda estava na garantia, o que dura por 1 ou 2 anos depois da compra, se considerarmos a garantia estendida. Para encerrar esta parte do background, um palpite pessoal de que a história tenha acontecido no eixo Rio-São Paulo, já que estas áreas costumavam ter um suporte mais apurado para eletrônicos, principalmente no que diz respeito a contato telefônico com representantes diretos. Outra coisa que mais pra frente na história, Leonan menciona que sua mãe ligou para sua avó, que morava no Rio, para contar sobre o assunto, o que significa que pode ser o caso dele ser de São Paulo ou de ser do interior do Rio de Janeiro, com a sua avó morando na capital. A história em si foi preservada pelo tempo, mas é difícil dizer se ela realmente aconteceu, pois falamos de uma época em que não se tinha um costume de inventar coisas meramente por diversão, sendo que nenhuma das fontes antigas que temos acesso atualmente, já que estamos falando de coisas com quase 20 anos, temos pessoas duvidando ou apresentando argumentos contra. A principal teoria da época é que o nome do cidadão não seria Leonan, e sim Manuel, que é nada mais que Leonan ao contrário, sendo essa teoria suportada pelo fato de que não se tinha o costume de utilizar nomes verdadeiros em fóruns. As pessoas eram sempre referenciadas pelo seu nick. Um cara do fórum de Tibia ainda diz que o tal Leonan teria mandado isso em um Orkut, mas não acho que seja possível verificar o fato, sendo que talvez o que mais corrobore com a veracidade da história é o fato do cara ter conseguido contar ela de uma maneira desesperada, entre aspas, fazendo todos da época tentarem ajudá-lo de alguma forma. A história meio que se perde quando menciona para que ele use um CD de limpeza de lente, sendo que pelo estado do rolê já era nítido que isso não funcionaria. A substância já teria secado e não seria removida facilmente por um CD que funcionava para tirar poeira e outras coisas mais leves. O cara ainda menciona na história que o Dreamcast ficava na mesma mesa do PC e ele estava de frente, não querendo sujar o monitor, o que, considerando as angulações e alguns cálculos matemáticos, somados à angulação que a tampa do Dreamcast abria e a localização da lente, tornaria algo muito específico de se acontecer.
uma chance quase tão baixa quanto achar um Fibas de primeira no Pokémon Emerald. Além disso, a mãe do moleque menciona que os técnicos dizem que algo caiu lá dentro, mas analisando algumas imagens não parece ter muito espaço para isso acontecer. Novamente, teria que ser algo muito específico e difícil de ocorrer de forma natural. Já era histórico de sim as empresas criarem designs que evitassem esse tipo de acidente, de derrubar líquidos no videogame, mas acho que nunca pensaram que isso poderia acontecer de verdade, né, se tratando desse tipo específico de líquido. Bom, considerando tudo o que lemos aqui, o caráter que a internet ganhou depois, a falta de informações e provas da época, podemos considerar que isso foi simplesmente uma história inventada para divertir. Fóruns eram lugares onde as pessoas passavam tempo lendo e conversando, com diversas abas off-topics com focos diferentes. A maior prova disso é que nesse mesmo fórum Darkside é possível encontrar uma thread sobre hábitos metrosexuais. O objetivo era passar tempo enquanto fazia outra coisa, apesar de sim ter também essa aba de usuários ajudarem outros usuários. A história não apresenta ter nenhuma incongruência, como o cara mencionar algum jogo que não existia para o Dreamcast, ou dizer que fez isso em um Play 2 Fat, sendo que esse modelo tinha um drive de gaveta, mas a falta de tantos detalhes fazem dela algo muito similar a uma mitologia, histórias que trazem aspectos reais, mas carregados de fantasias e coisas inverificáveis. O que eu acho mais absurdo nisso tudo é me deparar com uma história que eu já conhecia há muito tempo e perceber que ela já tem quase 20 anos. Andar por essas páginas de fóruns antigos, usuários banidos, gente que sequer lembra que teve conta no site e possivelmente gente que já foi até de arrasta pra cima. É uma arqueologia moderna tupiniquim. Deve ser equivalente a invadir uma pirâmide egípcia que ninguém tinha conhecimento e se questionar se até mesmo elas foram construídas por seres humanos e não por aliens, como o History Channel às vezes mostra.